Bem, friozinho está aí, né? Quero convidar você que abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Eu quero convidar que você acompanhe a leitura a partir do verso de número 54. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Vamos orar. Ó Pai, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá e pela certeza de que não somos nós ou pessoa alguma que edifica a tua igreja, mas é o Senhor mesmo. E é nessa certeza, ó Deus, que cremos que tu podes falar nesta noite conosco, continuar a falar, seja como já foi pelos louvores, pelo momento em que derramamos o coração, que apresentamos a nossa oferta diante do teu altar, e agora quando apresentamos os nossos corações, para que como solo possa receber da tua semente, que seja o Senhor mesmo a falar a cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Basta um olhar. Basta um olhar. Eu não preciso explicar para você o que significa a passagem que nós lemos. Pedro, ele errou terrivelmente. E não foi só uma vez, ele errou terrivelmente e repetidamente. Ele negou o Senhor jurando diante daquelas pessoas que ele não era um daqueles que caminhava com Jesus. E pior, ele negou na presença de Jesus. Eles estavam no mesmo lugar. Aquele que estava sendo ferido, acusado falsamente, Pedro, que havia sido constituído como um dos discípulos, um apóstolo, que seguia lado a lado com Cristo. Ainda assim, mesmo estando tão perto, ele abandonou Jesus naquele momento de dor e de luta. Aquele que havia dito que nunca iria abandonar a Jesus. Aquele que havia dito que, se fosse preciso, até a vida dele ele entregaria. Mas o pecado, e foi um pecado muito triste. E você poderia pensar, o que levou Pedro a negar Jesus? E quando eu quero dizer isso, pensando em Pedro, eu quero que a gente pense nas nossas vidas. Quero que você pense no seu coração, na sua vida. Muitas vezes nós nos achamos imunes aos erros, às falhas. Nós não estávamos ali quando Jesus estava sendo crucificado, mas a verdade é que o mesmo Cristo que deu a vida por Pedro é o Cristo que deu a vida por mim e por você. E o mesmo Deus que observava Pedro naquele lugar é o Cristo que observa a minha vida e a sua. E por isso que talvez seja alguma das coisas, poucas que talvez a gente possa levantar. Eu não sei, talvez, uma das coisas era a presunção e a autoconfiança. Pedro, muitas vezes ele reconhecia como alguém que nunca iria errar. Num dos momentos, como eu já falei, diante, quando perguntam ali que Jesus, quem era o Cristo, e ele afirma a verdade que Cristo é o Filho de Deus.
e Jesus diz que ele haveria de ser traído, ele já depressa fala assim, não, eu vou aonde o Senhor estiver e vou te defender. Uma pessoa que estava cheia de si. O grande problema é que, quando nós estamos muito cheios da força humana, da autoconfiança, muitas vezes nós estamos sujeitos a errar. Sujeitos àquilo que muitas vezes vem, que nós nos apegamos muito mais àquilo que eu tenho, a minha força, de nunca ter errado, de nunca ter feito nada, e aquilo, talvez ele fosse muito presunçoso. Mas mais uma coisa, talvez fosse por covardia mesmo. Quem muitas vezes se acha tão corajoso diante das coisas, quando você é confrontado, você percebe que não é bem assim. Aquele que havia cortado a orelha de um guarda há poucos momentos atrás, quando vieram para pegar Jesus, de repente ele está ali, no meio do povo, sentado escondidinho, esquentando a mão com todo mundo. E aí quando uma mulher, aqui diz que, quando eu falo, não é desmerecer, mas uma pessoa que talvez não oferecesse tanto risco, óbvio, que ela poderia contar para todo mundo. Mas ele, diante de uma pessoa que simplesmente pergunta se ele é um daqueles, ele recua. Aquele que se julgava tão forte, de repente está ali vendo o seu amigo e pensa em um lugar. Essa casa de Caifás, provavelmente era uma casa muito grande, com um pátio, provavelmente 2 andares, com corredores grandes, e ali havia uma fogueira, e aquele que se julgava tão forte, de repente ele, talvez se tivesse uma mesa, se esconderia embaixo. Ou talvez, falta de vigilância. Jesus, quando ele estava um pouco antes de ir para esse momento da crucificação, você se lembra que ele foi para o monte para orar? Você se lembra que Jesus convidou os discípulos, especialmente os mais próximos, para que orassem com ele? E a palavra que Jesus deu é a seguinte: vocês podem vigiar comigo por 1 hora? O que aconteceu com aqueles que estavam ali? Jesus estava orando, o que eles fizeram? Dormiram. A palavra de Jesus foi assim: orai para que não entreis em tentação. E mesmo assim, o que eles fizeram? Dormiram. Pedro dormiu. Talvez o pensamento dele assim: não, eu já sou muito forte, estou andando do lado de Jesus, estou preparado, tem que ficar orando muito, nem preciso. Falta de vigilância. E observe que, na verdade, quando você lê em outros textos correlatos, por exemplo, dê uma olhada para mim, abra comigo em Marcos capítulo 14, é o mesmo momento, mas olha o que diz no verso 68, diz assim sobre Pedro: mas ele o negou dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, e o galo cantou. Há uma certa diferença aqui, que no Evangelho de Lucas diz que o galo cantou, depois ele negar 3 vezes. Mas Marcos é um dos primeiros que faz esse relato. Diz o seguinte, que na primeira vez que ele nega Jesus, um galo canta. Ele poderia ter se lembrado. Ele poderia ter se lembrado e ser vigilante a não continuar. E Jesus disse: olha, por 3 vezes me negarás. Meu irmão, eu não sei como anda o seu coração, mas se tem alguém que vai estar disposto em todo o tempo a tentar te derrubar, é alguém que se chama Satanás. O trabalho dele é não permitir que você seja aquilo que Deus deseja que você seja. Você é vencedor por estar aqui nessa noite de frio. Posso ouvir um amém aí? Isso até esquenta. Então glória a Deus por isso. Talvez você esteja nos assistindo em casa, mas muitos foram ludibriados pelo inimigo na noite de hoje, que poderiam estar aqui ouvindo, como um alerta, como o Senhor fez um alerta que é a mim, não é somente a vocês, mas a todos nós aqui. Você não acha que pelo fato de você sair afora aqui, você, como se vestisse uma capa de poder, ou uma capa de proteção, os anjos de Deus acampam ao nosso redor? Você pode confirmar isso comigo? Amém? Mas a palavra também diz que o inimigo está ao nosso derredor, tentando enganar, tentando devorar, se possível for, aqueles que são escolhidos. E muitas vezes nós não atentamos para isso, e a gente anda como se não tivesse nada acontecendo. Eu
já comentei algumas vezes, né, e se torna até já um fato popular e vergonhoso para mim, lógico, né? Eu tendo trabalhado entre os indígenas, então a gente sempre andava muito esperto, porque muitos acabavam se embriagando, caindo nas estradas, gostavam de levar um facão, alguns deles, né? Em qualquer coisa mostravam um facão para você assim. Mas quando eu cheguei aqui em Curitiba, primeiro mundo, né? Cidade grande, isso aqui é tranquilo, né? E saí andando pela cidade, estava até procurando para trocar o carro, onde eu andando com o celular, alguém chega por trás e dá uma gravata. Mas por quê? Estava desprevenido. E muitas vezes nós andamos assim o tempo todo da nossa vida. Parece que a gente está prevenido quando está aqui na igreja. Meu amado, aqui é o lugar mais seguro. Fica tranquilo. Os anjos de Deus estão aqui, os cristãos estão aqui. Mas o maior risco que você corre é quando você coloca o pé porta fora. Quando você vai para o seu trabalho. Quando você está entre os seus amigos. E é nesse momento em que o inimigo vai tentar solapar o seu coração e fazer com que você destrua tudo aquilo que Deus tem construído na sua vida. E lembre-se de uma coisa, o seu próprio Senhor Jesus já havia anunciado, olha, o príncipe desse mundo se aproxima, ele nada tem comigo. E justamente na oração que nós fizemos do Pai Nosso, lembra que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos em algumas versões fala, livra-nos do maligno. Não é simplesmente do mal, é do maligno. E se você for ver em Lucas, mais adiante, um pouquinho antes, o Senhor diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos desejou para vos peneirar como trigo. Ou seja, o Senhor sabia, tinha avisado, toma cuidado, fique atento, porque dias virão em que vocês serão provados. Meu irmão, como muitas vezes nós caminhamos com o peito aberto, sem perceber que pode vir uma flecha, um dardo inflamado de quem? Do maligno, do inimigo, sem que você perceba. Mas a palavra fala que aquele Pedro que errou, aquele Pedro que caiu, ele foi restaurado. Amém? Aquele que cometeu um pecado terrível, ele foi restaurado. E ele foi restaurado, na verdade, por um processo que começou com um simples olhar. Um simples, mas poderoso olhar do nosso mestre. Alguém que errou, como aquela criança, sabe quando está aprendendo a caminhar, que cai, rala o joelho, daqui a pouco você levanta ela de novo e ela continua a caminhar. Assim era Pedro. Pedro andando e conhecendo aquilo que o Senhor tinha e queria fazer na vida dele. E Spurgeon, quando trata desse momento da vida de Pedro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que a mudança de Pedro, que o levou a um arrependimento, que fez uma mudança de vida, começou com o cantar de um galo e com o olhar do mestre. O cantar do galo e o olhar do mestre. E ele diz assim, olha, quando eu vou pregar a palavra, eu me sinto como esse galo cantando, mas sou desafinado. E ali eu vou cantando para ver se lembra das palavras que Jesus disse, para ver se aquilo vai. Mas seguinte, eu posso cantar à vontade, se não for o olhar do mestre, se não for o olhar de Cristo, que penetra na alma, a ponto de dividir alma e espírito, de nada adiantará. Eu não posso fazer derreter coração, eu não posso fazer com que pessoas tenham o coração, aquele sentimento real de que são pecadores, que precisam ser tocados por Deus, mas basta um olhar de Cristo. Mas ele fala assim, olha, cante como um pássaro, cante como um pobre pássaro. Se Jesus estiver olhando, né, enquanto você está cantando, sabe o que vai acontecer? Você não vai cantar em vão, mas tal qual o coração foi o coração de Pedro, que foi partido, também o coração de vidas serão partidas através da sua vida. E eu creio que Deus também pode partir o nosso coração. Você crê nisso? Você crê que Deus pode partir o nosso coração nessa noite? Meu irmão, tudo que a gente tem falado, desejado ver Deus agir, desejado. Quem deseja ver Deus fazer grandes coisas no nosso meio? Milagres, fala assim, puxa, poderia. Sabe como que tudo que começa?
Não é ninguém gritando pelo poder de Deus. Porque quando o poder de Deus se manifesta, sabe o que acontece? A proximidade de Deus, a primeira coisa que Ele faz, Ele expõe o nosso pecado. Eu não posso encobrir, eu não posso colocar debaixo da mesa. Mas quando eu reconheço aquilo que eu não sou, ou seja, eu não sou poderoso para fazer nada a não ser pela presença dEle na minha vida. Por isso, algumas coisas eu queria que nós olhássemos nessa noite de forma muito simples. A primeira coisa, o que esse olhar de Jesus nos ensina sobre o próprio Mestre? O que o Senhor faz naquele momento que Ele está sofrendo tanto ao olhar para Pedro? O que nos revela isso a respeito do próprio Mestre? A primeira coisa que eu creio que, enquanto Pedro estava ali, aquele fogo sendo feito, as pessoas ali querendo saber o que iria acontecer com Jesus, uns já tinham gritado, já estavam já mesmo querendo na turba, querendo que crucifique, e Pedro ali acompanhando. A primeira coisa que eu creio que é sem dúvida que mostra aquele olhar a respeito de Jesus é que Ele tem um amor extremo. E esse mesmo olhar que foi para Pedro é o olhar sobre a mim e sobre a sua vida. E por que Ele é um amor extremo? Porque naquele momento em que Jesus estava sofrendo tudo que sofria, naquele momento em que Ele estava ali, já tinha a sua cabeça sido golpeada, a vergonha pública do que estava acontecendo, ainda assim o pensamento dele não era nele. Você já sofreu alguma coisa? Você consegue pensar nos outros quando você está sofrendo? Eu costumo brincar, que muitas vezes você trata alguém que está com uma unha encravada. Gente, aquela unha encravada é a pior coisa do mundo, porque é minha. Não está doendo no outro, está doendo em mim. Pode o outro ter um problema cardíaco que não é comparado ao meu, porque o meu está doendo em mim. E normalmente nós temos essa de centralizarmos em nós mesmos. E sabe o que Jesus faz? Aquilo que era para ser natural para o ser humano não é para Jesus. Porque quando tudo está acontecendo, a dor, Ele aguardando aquilo que iria acontecer, Ele já vislumbrava as gotas de sangue que Ele havia suado anteriormente, porque Ele sabia a dor e aquilo que Ele iria enfrentar. E ainda assim, com tudo aquilo, sabe para onde que estavam voltados os olhos de Jesus? Para o discípulo indigno que acabara de negá-lo. Você acha que pode ter um amor maior do que esse? Diante daquilo que Pedro havia feito, ainda assim, os olhos de Jesus estão atentos ao seu discípulo. Não é apenas Pedro que está procurando saber o que está acontecendo com Jesus, mas Jesus, com todo a sua dor, com todo o seu sofrimento, Ele tinha os seus olhos voltados para Pedro. Eu quero dizer a você, quer seja no momento de vergonha, como foi para Jesus, ou no momento de glória, como Ele está hoje, Ele tem os seus olhos voltados para o seu povo. E da mesma maneira, como Jesus teve os olhos para Pedro, quando Pedro fez coisas tão maravilhosas do lado dele, mas também os olhos de Jesus estavam sobre Pedro quando ele errou. Os olhos de Jesus estavam voltados àquele a quem Ele amava. Alguém disse lá na cruz, o Senhor salva todos, então salva-te a ti mesmo também. Jesus, Ele sabia que a vida dele seria entregue para que inclusive Pedro, a quem Ele dirigiu o olhar, pudesse ser restaurado. Jesus está de olho na minha e na sua vida. Você tem noção disso? Você tem noção que os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você, mesmo quando nós estamos errando? Mas mais uma coisa, que tolerância sem limite. O nosso mestre, Ele podia ter vagado, olhar, procurado ali onde estava Judas, o discípulo que era mancomunado ali com o Caifás, com o pessoal. Ele podia estar olhando para alguém que pudesse de alguma maneira auxiliá-lo, mas ainda assim, sabe o que Jesus faz? Ele olha para aquele que tem uma conduta miserável. E Jesus não tem vergonha. O mestre se coloca de tal maneira
que ele olha para aquilo, mesmo fazendo o que Pedro está fazendo, ele ainda continua estendendo a sua mão e o seu amor e o seu carinho. Ele continua acompanhando aquele a quem ele ama. Isso, na verdade, é tolerância demais. Você imaginou que aquele a quem os céus adoram, aquele que é o Criador de todo o universo, aquele que sabe todas as coisas, ele conhece o meu e o seu nome. Aquele que conta as estrelas, diz a palavra, com os dedos, ainda assim ele conhece o meu e o seu nome. Aquele que conhece tudo, ainda é aquele que fala o seguinte: olha, eu tenho um plano para vocês. E mesmo que vocês porventura errem, eu sou Deus e eu vou fazer cumprir os meus planos. Amém? Meu irmão, nós só estamos aqui por causa disso. Você não está aqui porque você é bom, porque você consegue obedecer. Você está aqui porque Deus é misericordioso e tolerante. Tolerante porque a gente erra, cai. A gente fala assim: não, Deus, dessa vez não vamos fazer mais, vamos em frente. E daqui a pouco você erra e você chega diante de Deus. Você não ache que Ele está sem perceber o que eu e você fazemos, não. Ele sabia exatamente, mas o Senhor tem uma tolerância que nos permite chegar até aqui hoje. Me permite estar aqui nesse púlpito. Sabe por quê? Porque além desse amor tão extremo, é um Deus que não nos descartou no nosso primeiro erro, mas Ele continua tolerante. Mas mais uma coisa, é um Deus que tem uma terna sabedoria. Você imagina só, papai e mamãe, quando você avisa o filho para não fazer alguma coisa, quando dá tudo errado, o que você faz? Não precisa nem dizer, né? Eu te avisei. Eu te avisei que isso ia dar errado. Isso não ia dar bom. E naquele momento, o Senhor já tinha falado com Pedro antes. E olha, Pedro tinha ouvido muito do mestre. Pedro tinha ouvido puxão de orelha. Pedro tinha ouvido palavras de desafio, palavras de salvamento, tirou de dentro da água. Mas nesse momento, ele não fala nada. Ele apenas olha. Ele não grita, não faz careta. Quantas vezes na nossa vida nós não percebemos como Deus age com tremenda sabedoria para com a nossa vida? Percebe uma coisa? Quantas vezes o Senhor trata do nosso pecado sem mesmo fazer com que as pessoas saibam o que Ele está tratando? O Senhor é aquele que está tratando de traição, alguém que o traiu, e somente quem sabe é ele e Pedro, só os dois. Jesus não expõe. Era para talvez sentir assim: caminhou comigo e agora está me negando lá, gente, aquele lá também. É tão terno o cuidado de Deus para conosco, e sabe o que Ele faz? Ele simplesmente olha para Pedro e Pedro sabe, é entre ele e Pedro. Eu não sei, meu amado, como explicar como que foi esse olhar de Jesus. Talvez não tivesse um escritor que pudesse definir como que foi o olhar do mestre para Pedro. Mas uma coisa eu tenho certeza, foi de uma ternura tão grande. Mas mais do que isso, nós aprendemos de Jesus que além de Ele ter um amor extremo, além de Ele ter uma tolerância sem limites, além de Ele ter uma terna sabedoria, Ele tem poder divino, gente, com um olhar, simplesmente um olhar. Com um olhar. Aquele Pedro que era uma pedra, veio abaixo. Meu irmão, não precisa ser irmão. Quanta gente prega e até para a gente mesmo, e não convence. Alguém já disse o seguinte: olha, às vezes a pessoa escuta um sermão e fala assim: pastor, gostei do sermão, gente, é isso que precisa. Saiu na porta fora, já esqueceu do sermão. Lê um livro, e pega aquilo, nossa, isso falou o meu coração e tudo, bota a cabeça no travesseiro, dormiu, amanhã não lembra mais nem aonde que estava o negócio. Passa por um momento difícil,
Muitas vezes achando que aquilo pode fazer com que o coração seja transformado, mas continuam com o coração duro. Mas com um golpe de olhar, com um olhar, tudo aquilo que talvez tenha sido construído no coração de Pedro veio abaixo, para que somente Cristo pudesse estar como centro de tudo. Meu amado, quantas vezes para nós, estou falando de nós agora, tá? Como é difícil a gente aceitar alguém que erra. É difícil perdoar. É só comigo ou você também é assim? Hã? Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho um coração perdoador. Tá, você não briga com a pessoa, você não bate boca. Mas olha, muitas vezes o coração dos crentes, talvez, de todos, não é só do cristão, é um baita de um cemitério, porque tem gente morta, ainda viva, mas morta dentro do seu coração. O que a gente fala quando a gente não gosta dela, que fez alguma coisa? Para mim, ele morreu. Aí aquela pessoa se torna para você uma paisagem. Você não faz nem careta, passou, cumprimentou, não cumprimentou, você simplesmente virou o coração. Mas olha o que o Senhor Jesus faz. Jesus, ele não age dessa maneira. A maneira de Jesus agir com alguém que errou, que envergonhou, que estava, Jesus ainda continua com um olhar terno, amoroso, tolerante e com uma terna sabedoria, olhando para aqueles a quem ele deseja restaurar. E meu irmão, talvez esse seja um dos grandes desafios para nós como igreja. Como é fácil a gente julgar o outro pelo que fez de errado, né? Como é fácil a gente pegar e tacar uma pedrada, dizer o seguinte, olha, você não tem mais jeito não. E a gente se sente até com raiva, como que podia ele ter feito isso? Só que com isso, sabe o que deve gerar no nosso coração? Uma profunda paz. Porque o Jesus que olhou para Pedro, depois de ele ter errado, é o mesmo Jesus que olha para mim e para você, depois de nós termos errado. Talvez eu e você não saibamos ainda como fazer de uma forma que agrade profundamente o coração de Deus. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Nós só estamos aqui porque esse olhar de amor nos alcançou. Mesmo quando nós pecamos. Mesmo depois de tudo aquilo que porventura nós tenhamos feito. Mas eu queria trazer mais uma coisa para o seu coração. O que esse olhar de Jesus fez no Pedro, nesse momento de dor? O que trouxe para o coração dele? Meu amado, as primeiras coisas não são muito boas não, tá? A primeira delas é que trouxe um bom refresco à memória. Aquele olhar de Cristo, eu imagino, talvez ninguém conseguisse colocar num quadro realmente como que estava o rosto de Jesus desfigurado depois de tudo que ele havia passado. A palavra diz lá no Antigo Testamento que descreve ele como homem de dores. Que nele não havia formosura, não porque não fosse bonito, mas porque foi desfigurado. Desfigurado por tudo aquilo que fizeram, ainda mais pelo pecado que cairia sobre ele. No entanto, quando o Senhor Jesus olha para Pedro, eu imagino que na cabeça de Pedro não vem apenas o pecado dele, mas vem se lembrar de tudo aquilo que ele havia vivido com Cristo. Desde aquele momento em que ele está com Jesus no barco, e ele escuta, e ele percebe que aquilo que o Senhor traz a palavra e Jesus manda, lance a rede. E ele participa daquele momento histórico narrado que as crianças gostam de ouvir contar, da pesca maravilhosa. Ele se lembra daquele de quem ele cai aos pés, dizendo, não sou digno que o Senhor esteja no meu barco. E é o momento que Jesus o toma pela mão e diz assim, Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. É aquele que quando estava Jesus vindo sobre as águas, naquele momento de tempestade, naquela escuridão, ele fala, mestre, se és tu, posso ter contigo? O Senhor fala, vem. E ele ouve a voz do mestre e ele vai. E naquele momento ele afunda, mas ali vem a mão do Senhor e o toma. E tantas outras experiências que Pedro viveu. De repente o Pedro está olhando ali, ele viu o Jesus a quem ele amava, que ele via como o Senhor Todo-Poderoso, simplesmente como alguém frágil naquele momento se entregando. Ele viu Jesus como de uma maneira como ele nunca tinha visto antes, mas ainda assim era o mesmo Jesus que o amava. O mesmo Jesus que o aceitava. O mesmo Jesus que de alguma maneira tinha profundo desejos de vê-lo
restaurado. Eu creio que Pedro amava o Senhor. Você acredita nisso também? Você confia que Pedro amava o Senhor? Alguns já disseram o seguinte, olha, talvez não tenha sido realmente uma negação de coração, mas só de língua. Mas eu imagino que quando Jesus olhou para ele, sabe quando aquele flashback dá que você passa, você vê a vida toda, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu neguei a Cristo? Eu estou dizendo que esse negar não precisa ser exatamente como Pedro fez, mas quantas vezes nós o negamos com aquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer para que ele seja adorado? Muitas vezes nós somos mesquinhos e é isso que Pedro foi. Pedro foi mesquinho. Quando ele olhou simplesmente somente para ele, e não olhando para aquele que havia feito o que Pedro era até aquele dia. Mas outra coisa que acontece no coração de Pedro através daquele olhar de Jesus, é que vai confirmar a palavra de advertência. Gente, o que Deus fala se cumpre. Você confia nisso? A palavra do Senhor não é verdadeira ou não é? Passarão terra e céus, mas as minhas palavras não? Meu irmão, tem muita coisa que estão querendo reescrever a Bíblia, está ouvindo isso? Estão querendo meu amado, podem reescrever, mas o que Deus disse vai se cumprir. Juízo virá. Não tem como. Não adianta querer reverter alguma coisa, escrever, querer apagar dos anais da história a Bíblia. Porque aquilo que Deus escreveu, Ele não escreveu em folhas. Aquilo que o Senhor disse, aquilo vai se cumprir. Então era que Pedro se percebesse de que Deus havia dito, Jesus havia dito, olha, você vai me negar. Nessa tua coragem, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então, a profecia se cumpriu, e diz o texto assim que, logo depois que o galo cantou, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Muitas vezes é bom trazer à memória as coisas, entendeu? É bom a gente se lembrar, mesmo quando peca, se lembrar daquilo que o Senhor ordenou e falou assim, toma cuidado, porque você pode cair. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas tem mais uma coisa, ele é um apelo comovente ao coração de Pedro. Deus vai começar a trabalhar aquilo, porque vocês acham que esse episódio de Pedro negando a Jesus está perdido? Não, ele está justamente ali no meio, em toda a via crucis, do momento que Jesus vai ser morto. Por que nesse momento? Se você se lembrar em Mateus, um pouquinho antes, o Senhor próprio Jesus vai dizer o seguinte, olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se espalhar. Era uma profecia, já do Antigo Testamento. Então quando Jesus olha para Pedro, ele está vendo como alguém, uma das suas ovelhas que estava se afastando. E o coração dele deve ter apertado por saber, está se cumprindo aquela palavra. Mas eu imagino que o coração de Pedro ficou comovido, porque vai se lembrar de tudo quanto Jesus havia feito por ele até aí. E a própria morte de Jesus era por Pedro. É como se dissesse assim, Pedro, nós caminhamos tanto tempo juntos, você não se lembra de tudo. E você me nega. Pedro, eu estou preso a ti, eu estou preso a você e você me nega. Pedro, eu estou nesse lugar, amarrado, sendo torturado, justamente por causa de você, e você me nega. Não tem uma manifestação maior do que isso que Pedro poderia sentir. Aquele momento em que Jesus olha para Pedro, é como talvez dissesse o seguinte, fala assim, olha, mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda continuo te amando. Mesmo depois de tudo aquilo que saiu da sua boca, e eu quero dizer para você, num outro texto diz assim, que ele saiu praguejando. Ele saiu brigando, sabe quando você não tem muita razão na história e sai gritando com os outros? Existe algo que se chama doutrina do amor imutável. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Olha para quem está do seu lado e diga assim, olha, Deus te ama.
Você não tem ideia do que significa isso. Você não tem ideia do que o nosso Mestre nos vê fazer e ainda assim, Ele continua nos amando. Quando você fere as pessoas a quem Ele ama, e fala assim, puxa vida, você tem tantos anos de igreja, aprendeu tanto, escola dominical, estava ali desde criança, por que você fez isso? O amor imutável de Deus é aquela certeza de que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Meu amado, eu e você não temos nada para dizer que a gente está aqui porque a gente é bom. Você pode estar bem vestido, cheiroso, mas quando Deus bate o olho dentro do seu coração, você pode não ter aqueles pecadões, sabe assim? Ou pelo menos que o povo conheça. Mas você pode ter certeza que há tanta coisa dentro do nosso coração que precisa ser trabalhado, e ainda assim, Ele nos olha com um olhar de amor. Aquele olhar que penetrou o coração de Pedro de tal maneira, que sabe o que fez com ele? Saiu correndo dali para chorar amargamente. Sabe o que esse olhar fez? Esse olhar trouxe um reavivamento para todos os olhares que Jesus já tinha dado para Pedro. O fato de ter olhado para trás e ver que Deus não havia desistido dele. Olhar para trás e perceber que Deus tinha algo, mas uma coisa muito interessante. Pedro só conseguiu ver o olhar de Jesus porque Pedro estava olhando para Jesus. Diga comigo, Pedro só viu que Jesus olhava porque ele também olhava para Jesus. Você imagina se Jesus estivesse bravo com Pedro e virou as costas. Sabe o que a gente faz quando alguém briga com a gente? Não olha na cara, não é assim? Você imagina se Pedro estivesse ali, não, Pedro estava assim. Havia negado Jesus, mas ainda assim o olhar de Pedro estava em Jesus. Meu irmão, não tira os olhos de Jesus. Se tem uma coisa que pode te manter em pé e levar seguro, é Jesus. Ninguém pode fazer nada. Não é a sua força, não é o que você conhece, o que você aprendeu os anos de igreja, o tanto de Bíblia que você já leu 2, 3, 4 vezes, não é o tanto de culto que você frequenta, o tanto de tempo que você ora, não é nada disso. Mas sabe o que é? Os olhos fixos em Jesus. Porque na hora que for necessário, Ele vai bater o olho em você, você vai ser quebrado, você vai ser... Sabe aquele negocinho que fica assim? Eu quero ser, lembra que a gente canta? Eu quero ser, como que é? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, ai Jesus, e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. A gente canta isso, mas a gente quer ser um vaso remendado. Se Jesus dá uma garibadinha só ali, ó, passa uma massinha corrida, tem uns trincadinhos, mas a gente pode dar um jeitinho, porque quebrar dói. Quando o Senhor nos quebra para dizer que não é nada, para você entender que você não tem nada. Aquela história de que ficar aprendendo, não, porque eu já fiz isso, não, porque eu fui isso, e eu, sabe? Quando Deus olha lá do céu, meu irmão, você pode ter o seu nome escrito aqui, por trás dessa coluna, porque você foi... Sabe o que precisa? Olhos em Jesus. Sem estar com os olhos nele, sabe o que acontece? Nós podemos perder aquele momento em que Jesus quer transformar, quebrar um coração para poder fazer algo novo. E não é o coração de quem está lá fora, é o coração de quem está dentro, porque Pedro era alguém que estava caminhando com ele. E precisava ser tocado, precisava ser transformado. Se tem algo que nós devemos desejar é que Jesus olhe dentro dos nossos olhos. Eu estou falando de mim, tá? Não de vocês. E uma última coisa. Quais são as mudanças que foram geradas dentro do coração de Pedro? A primeira delas é que ele despertou de um profundo engano. Paulo, quando ele vai falar das artimanhas do inimigo, é como se o inimigo estivesse cegando o mundo. É como se ele estivesse, usando uma palavra de fora, enfeitiçando. Você ouviu falar de alguém que estava num pecado e de repente a pessoa
né? Deus trabalha, liberta, a pessoa fala assim, olha, eu nem sei por que eu fazia essas coisas. É como se tivesse enfeitiçado, como se a cabeça tivesse virada. Sabe o que aquele olhar de Jesus quebra todo o poder de alguém que podia estar de alguma maneira tocando, querendo alguma coisa com a vida do Pedro. Com medo, negando a Cristo. E é nesse momento que aquele olhar transforma. Aquele olhar faz com que aquilo que Pedro está falando realmente tinha vindo de carne e sangue. Lembra quando Pedro faz a declaração de que tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus diz assim, essa verdade não foi revelada por carne e sangue, mas pelo Espírito. Então, com certeza, a negação estava vindo da carne. E quando a gente pensa nisso, e percebe que nós precisamos pedir a Deus que Deus tire dos nossos olhos as amarras, porque às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não percebemos que é o inimigo que está nos cegando. Diz a palavra que o Deus desse século está cegando, e há que fosse cegar apenas aqueles que não têm a Deus. Porque o maior objetivo dele é fazer com que nós caiamos. O objetivo é fazer com que nós não tenhamos a alegria de Deus a cada tempo. O objetivo dele é fazer que eu não sinta a paz que somente o nosso Deus pode dar. Sabe o que fez o olhar de Cristo? Fez com que toda a ousadia e presunção dele fosse por terra. Eu não tenho ideia do que o Pedro estava fazendo naquele dia, naquele lugar lá, naquela noite, né? Porque defender Jesus ele não ia, concorda comigo? Ele ficou quietinho. Mas uma coisa, sabe o que ele faz? Ele está vendo Jesus, mas ele está no meio do povo. Ele está esquentando a mão com todo mundo. Sabe quando ele está? Ouvindo as fofoquinhas. Jesus está lá, sendo martirizado. E ele está ali no meio do povo. Ele está ali esquentando a mão. Ei, conversa lá, conversa cá. E eu estou lá bem tranquilo. De repente alguém fala assim, você é crente? Assim, sabe? Eu vou lá na igreja presbiteriana de vez em quando. Mas assim, crente, assim eu não sou não. Está entendendo? Muitas vezes eu não percebo que, e Pedro talvez tivesse isso, sabe aquela presunção, falou assim, não, eu vou lá porque eu vou fazer alguma coisa. Chegou lá, toda a sua presunção, né, diante daquele palácio, aonde o Senhor Jesus estava sendo martirizado, ridicularizado por seus inimigos, e naquele dia, sabe o que acontece? Pedro sai com uma profunda consciência do seu pecado. Quando Jesus olha para ele, não tem como Pedro fugir. Sabe quando a gente erra, a gente arruma um monte de desculpa pelo que a gente fez? A gente é mestre nisso. Mas quando isso aconteceu, sabe o que foi? É como se tivesse entrado uma seta e dado bem naquele lugar certeiro. E não teve outra coisa, a não ser ele sair dali em prantos. Ele chorou amargamente. Meu irmão, será que tem alguma coisa na sua vida que precisa ter esse olhar de Jesus na sua vida para que você possa abandonar? Será que tem alguma coisa que não tem permitido que você possa viver a integralidade do que Deus está fazendo e está buscando, né? Estamos falando de avivamento e tantas outras coisas. Mas sabe onde começa o avivamento? Na minha vida, pedindo que Deus tire do meu coração, da minha vida, aquilo que não pertence a Ele. Muitas vezes nós estamos com um joguete nas mãos do inimigo. O inimigo está fazendo gato e sapato das nossas vidas, a gente não percebe. Estamos vivendo uma vida derrotada. Ainda crentes, membros da igreja. Mas eu quero dizer a você, o Senhor Jesus quer quebrar isso nas nossas vidas. Amém? Amém. Isso, meu irmão. Não precisa fazer nenhuma sessão de libertação aqui, não. Basta um olhar do Mestre. Porque sabe o que esse olhar traz? Traz um profundo alívio. Quando Jesus olha para Pedro, sabe o que ele faz? Ele sai correndo para chorar. Você já chorou bastante diante de uma situação e você fala assim, gente, me lavou a alma. Porque às vezes chorar faz bem. Às vezes, realmente, quando a consciência de que você errou é alguma coisa forte, que você não tem como voltar atrás, eu imagino que entrou no coração de Pedro, era isso. Por que eu neguei o meu mestre? Por que eu neguei o meu mestre? E tantas coisas que talvez na nossa vida a gente tenha feito, você fala, Deus, eu não entendo por que eu fiz isso. Eu não entendo por que eu agi dessa maneira. Isso devia gerar, sabe no que na nossa vida?
uma profunda dor no coração que nos levasse realmente a lágrimas, que nos levasse a fazer o que fazia lá no passado. Quando o povo ia de alguma maneira demonstrar que estava arrependido do pecado, eles colocavam a cara no chão, e não era sinteco não, não era um chão limpinho como desse que as mulheres limpam quando a gente chegar, era sujo, e para piorar a situação, eles vestiam um pano de saco e jogavam cinza, para dizer o seguinte: eu não tenho nada. Uma outra coisa que acontece, Pedro some. Quando Pedro sai correndo e chorando, você não escuta mais falar de Pedro. Alguém ouviu alguma coisa de Pedro na hora da crucificação? Pedro só vai aparecer depois da ressurreição, quando ele corre ali para ver o sepulcro vazio. E então, Pedro volta à cena. Mas primeiro ele foi lá. Eu não consigo imaginar o que passou para o coração daquele apóstolo, mas eu tenho plena convicção de que ele se derramou diante daquele Deus, diante de Deus, reconhecendo o seu erro e tudo mais, para que pudesse, afinal de tudo, fazer o que Deus quer fazer. Sabe o que fez? Esse olhar de Jesus fez com que Pedro nunca mais tivesse vergonha, mas coragem de assumir sua lealdade a Cristo. Aquela negação de Pedro, quando Jesus olha para os olhos dele, sabe o que acontece? Aquele que achava que era corajoso, que não era, que depois saiu que nem uma galinha, correndo de medo. Logo depois, quando desce o Pentecostes, sabe quem começou a pregar? Pedro. Pedro não podia ver uma oportunidade, Pedro pregava. Ele não tinha medo de assumir aquilo que ele era. Ele sabia exatamente aquilo para o qual o Senhor havia chamado. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas uma coisa eu sei: somos pecadores sujeitos a tudo isso pelo qual Pedro passou. Você está me entendendo ou não? E tal como Pedro, nós precisamos nos dobrar, permitir que esse olhar do Mestre cale fundo no nosso coração, que nos faça ter um coração quebrado. O Senhor é um Deus que perdoa. Posso ouvir um amém bem forte? Você crê nisso, que Deus perdoa? Amém? Que Deus faz nova todas as coisas? Foi assim que Ele fez com Pedro. Deus não desperdiça nada. Diga comigo: Deus não desperdiça nada. Vamos lá. Deus não desperdiça nada. Você não tem ideia do que Deus pode fazer, até mesmo com os seus erros do passado. Porque até isso do Pedro ele usou. Mas tem o seguinte: você não precisa errar para poder aprender. Eu sei que talvez para Pedro, alguns dizem, né, que na quebradura é onde o negócio fica mais duro. Pedro, né, teve aquele lugar lá, então, aonde ele mais foi problemático, onde Deus usou. Então, meu amado, se você é uma pessoa rancorosa, que Deus toque na sua vida, você se torna a pessoa mais terna que pode existir. Se é uma pessoa que errou, que em alguma área, que Deus te faça firme, forte na palavra, na vida. Porque os olhos de Jesus continuam sobre mim e sobre você. E é um cântico que eu queria que nós entoássemos juntos, antes de nós orarmos. E esse cântico, ele diz que Deus está olhando sempre para mim e para você. Os olhos do Senhor revelam que eu e você, eu acho que alguém, quando fizer esse cântico, acho que pensaram em Pedro. Não tinha como. Porque ele demonstra, na verdade, como um coração precisa ser tocado por esse poder. Meu amado, não adianta você ter Deus aqui na cabeça. O Senhor tem que chegar e tocar o seu coração. Assim aos meus irmãos lá na Europa, né? Tanta gente para poder ouvir a palavra. Às vezes eu sou missionário, meu amado, eu cantar do galo desafinado. Mas se o olhar de Cristo estiver sobre aquele coração, nós fazemos a nossa parte, mas a certeza de que esse Deus que um dia olhou para Pedro, é o Deus que os olhos estão sobre a minha e a sua vida. Ó Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Amado, se porventura algum coração aqui se sentindo afastado do Senhor, por causa de pecados que foram cometidos, ou coisas que ainda estão sendo feitas no dia de hoje que precisam ser abandonadas, quero pedir ao Pai amado que, tal qual o Senhor ali fez com Pedro, que o Senhor também possa nos libertar. Eu sei, ó Deus, que Pedro errou tantas outras vezes,
mas eu sei que o Senhor esteve com ele, ele foi um instrumento teu. Nós queremos ser livres, ó Deus, livres para te adorar, livres para te servir. Pai amado, que a tua graça, que esse teu olhar soberano, Pai, seja sobre cada coração aqui, que nos permita, através do teu Espírito, nunca tirarmos os nossos olhos do Senhor. Que os nossos olhos, colocados no autor e consumador da fé, nos faça, Pai amado, chegar até o final da nossa jornada como aqueles vitoriosos, não pela nossa força, mas simplesmente porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos susteve nas tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito repouse sobre vós, não apenas hoje, mas para todo sempre.